1 Coríntios capítulo 2, vamos ler desde o primeiro versículo. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora Ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referiam quando diziam: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora preste atenção a partir do versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Agora preste atenção no versículo 13, e é onde nós vamos entrar nessa noite. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhes parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado pelos outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, queria te convidar para orar. Pai, obrigado por esse ambiente de adoração, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito, obrigado pelo que já sentimos, o que já discernimos, obrigado pelo que já recebemos, o que já entregamos. Mas Pai, eu sei que há uma palavra do Senhor para nós essa noite, eu sei que há um divisor de águas, eu sei que há algo que vai marcar a nossa história através da tua palavra nessa noite. Por isso, Espírito Santo, continua na tua liberdade neste lugar, continua fazendo, realizando a maravilhosa vontade do Pai no nosso meio. Somos uma geração, Deus, que tem fome, que tem sede, uma geração que te ama, uma geração que tem, Deus, um desejo pela tua palavra nesse momento. Pai, tira toda a distração da nossa cabeça, toda a distração da nossa mente, e ativa agora toda a nossa atenção para aquilo que o Senhor deseja revelar. Pai, nos traz, Pai, um ambiente de libertação nessa noite. Nós te agradecemos, nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Muito bem, eu tinha uma palavra pronta para essa noite. Deus estava falando comigo à tarde, mas vindo para cá, mandei mensagem para o Colab, falei: Colab, esquece tudo, vamos para outra coisa, esquece aquela mensagem que nós íamos pregar. E Deus me trouxe uma mensagem enquanto eu vinha para cá, que é algo, na verdade, que Deus, Ele tem falado ao meu coração nos últimos meses, é algo que eu tenho compartilhado com algumas pessoas, e eu creio que é algo muito específico, é uma mensagem que eu creio que, se você entender e pegar o que vai ser falado nessa noite, é uma mensagem de muita libertação para a sua vida. Eu quero chamar essa mensagem de espiritualidade versus religiosidade. Amém? Eu não sei se você entendeu,
o texto que nós lemos do apóstolo Paulo, eu li na NVT, por isso que talvez estava um pouquinho diferente da sua versão. Eu estou gostando muito da NVT ultimamente. Ela é muito clara, ela é muito objetiva nas suas palavras, ela é muito simples na sua forma de falar. Mas eu quero que você entenda o que especialmente está escrito no versículo 13. No final do versículo 13, Paulo vai dizer que as palavras que eles estão usando são palavras ensinadas pelo Espírito. São palavras ensinadas por quem? Pelo Espírito. Mas essas palavras que são ensinadas pelo Espírito, elas têm um endereçamento, elas têm um alvo, elas têm um alvo a ser atingido. E quem é o alvo das palavras ensinadas pelo Espírito? Pessoas espirituais. São verdades espirituais ensinadas por um Espírito para pessoas espirituais. Agora eu quero começar essa mensagem, que eu não tenho muito esboço nessa noite, mas eu quero começar da seguinte forma: existe uma raiz dentro de nós, uma raiz, e não importa se você não nasceu num lar cristão, ok? Essa raiz, ela entra dentro do seu coração no momento que você se converte. Ela é uma raiz que ela não vem de hoje, ela não é uma raiz exclusiva da nossa geração, e ela é uma raiz que ela vem de geração em geração. E ela é uma raiz que começa muitas vezes naquela velha história de menino, não faz isso, porque isso é pecado. Não sei se você já... Sei que tem uma galera mais nova aqui que talvez já não está vivendo num ambiente desse, mas eu cresci num lar cristão. Eu cresci numa casa, numa família, e uma família materna evangélica, uma família paterna evangélica. E eu nasci dentro de um contexto, cara, que talvez a nova geração ainda não pegou muito, que era a geração das tias do coque, cara. Eu tinha as tias do coque na minha família, tem até hoje. Mas era aquela geração, daquele momento que minha mãe falava assim: ó, sua tia lá de Belo Horizonte está vindo aí. E eu falava: meu Deus, cara, se prepara. E ela falava assim: digo mais, ela está trazendo uma amiga dela e ela é profeta. Eu falava: meu Deus, cara. E daí, lá na casa da minha mãe, para quem nunca foi, são duas casas, é uma casa na frente e uma casa no fundo. E cara, eu acho que elas faziam de propósito, porque daí elas faziam as tias ir lá na casa do fundo, no último quarto, e falar: vai lá que agora é você. E daí tipo, tinha que ir um por um dos irmãos lá, cara, sozinho, para receber a oração. Era doido, cara, era um ambiente assim, diferente do que nós vivemos na nossa geração. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi, por exemplo, alguém orando e falando: eis que te digo, na voz de primeira pessoa de Deus falando. Falava: como assim? Deus está aqui, cara, mas é minha tia. Mas eu estou entrando nessa história porque também, nessa época, né, nós ali, minhas irmãs, os primos, cara, a gente vivia muito nessa questão do não faz isso porque é pecado. Cara, eu lembro um dia que os meus primos, eu era o mais novo, né? Eu era o caçula, assim, né? E os meus primos, as minhas irmãs, tudo mais velho. Mas eu lembro o dia, cara, que eles resolveram alugar o filme do Mortal Kombat, fita VHS na época. Meu Deus, cara, vocês não sabem o BO que deu isso. Rapaz, na hora que as minhas tias, minha mãe viram aquela fita, rapaz do céu, mas foi uma lapação, meu Deus do céu. Rapaz, e isso aí é do demônio, é do capeta. Não estou dizendo que não é, tá? Tudo bem? Mas assim, rapaz, e essa fita, e põe a fita para fora de casa, que essa fita não vai dormir dentro de casa. E não faz isso porque isso é pecado. Eu não sei vocês, mas eu fui criado numa geração assim. Uma geração que muitas vezes sabia apontar o que era pecado, o que não era pecado, mas não sabia explicar por quê. Uma geração que muitas vezes diziam que coisas eram pecado e às vezes não era pecado. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Isso gerou uma raiz dentro de nós. E isso gerou uma raiz, e aí você está se perguntando: que raiz é essa que gerou dentro de nós? Nós nos tornamos especialistas em classificar o que é espiritual e o que não é espiritual. Você pode não fazer de forma consciente isso, você pode não agir de forma consciente, mas eu preciso te dizer nessa noite, existe uma raiz dentro de você. E não importa se você não nasceu num lar cristão, se você se converteu há 6 meses atrás, essa raiz já deve estar aí dentro de você.
Porque nós criamos uma cultura evangélica, nós criamos uma religião evangélica, um ambiente de culto, um ambiente de igreja, onde nós nos tornamos especialistas em dizer e classificar o que é espiritual e o que não é espiritual. Vou te dar alguns exemplos. Se eu perguntasse para você qual é o momento mais espiritual da sua semana, o que você ia responder? Alguém quer falar? Pode falar aí qual que é o momento mais espiritual da sua semana. Devocional. Que mais? Pensa aí. Não entendi. O final de semana. Mas por que final de semana? O que tem final de semana? Tem culto. Então, se eu pergunto para você qual é o momento mais espiritual da sua semana, você vai falar do devocional. Você vai falar da sua leitura bíblica, da sua oração. Você vai falar da célula, você vai falar do culto, você vai falar do final de semana. Mas por quê? Porque a sua mente, ela foi treinada para classificar o que é espiritual e o que não é espiritual. Para dizer isso é de Deus e isso não é de Deus. Agora eu preciso te dizer que isso não é bíblico. E antes que você ache que isso é heresia, calma, tenha paciência comigo nessa noite. Por que não é bíblico? Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus cria homem e mulher. Eles estão no jardim do Éden. Versículo 28 é antes do pecado, é antes da queda. Versículo 28 é o ambiente perfeito de relacionamento de Deus com os seus filhos. Deus cria homem e mulher no jardim do Éden. Versículo 28, Deus olha para a sua criação e diz: frutifiquem, multipliquem-se, encham a terra. Aí minha pergunta para você é: onde que está o culto no versículo 28? Onde que está o devocional no versículo 28? E aí? Tem lá no versículo 28, Deus criando o homem e a mulher, e falando assim: ó, uma vez por dia vocês vão agora falar em línguas. Uma vez por dia agora vocês vão parar tudo que vocês estão fazendo e vão ter o tempo devocional. Não. Qual que é a missão do homem e da mulher em Gênesis 1, 28? Cuidem da criação, multipliquem-se, tenham filhos, encham a terra, trabalhem na terra. Agora a pergunta que eu quero te fazer é: Gênesis 1, 28, o jardim do Éden é espiritual, sim ou não? Mas cadê o culto? Cadê o devocional? Cadê o ministério de louvor tocando? A Bíblia nunca nos ensinou a classificar o que é espiritual e o que não é espiritual. Nós partimos do pressuposto de que se Deus é um Deus espiritual e Ele cria tudo a partir dele, então tudo que Ele criou é espiritual. Você está começando a entrar comigo na mensagem? Mas nós nos tornamos religiosos. E daí nós falamos: nossa, isso aqui é espiritual. Mas tudo que está fora daqui não é. Se eu te chamar para ir no shopping, é espiritual? E aí? Será que a gente não está religioso demais? Será que a gente não perdeu no meio do caminho alguma coisa? Sabe o que a Bíblia nos ensina a separar? E isso está descrito para nós lá em Ezequiel capítulo 22. A Bíblia nos ensina a separar o que é santo do que é profano. Mas você tem que entender que separar santo e profano não tem nada a ver com separar o que é espiritual do que não é espiritual. Porque se eu entendo, de novo, que o Deus Criador, Ele é um ser espiritual e Ele cria tudo a partir dele, então tudo que Ele cria é espiritual.
E Ele cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, e sopra nele um espírito. Então eu entendo que tudo é espiritual. Agora, eu entendo a partir de Ezequiel que existem coisas espirituais que santificam e coisas espirituais que profanam o meu espírito. Aí é diferente. Santo e profano é uma coisa, agora espiritual de não espiritual não existe. Tudo é espiritual. Está lá Adão e Eva no jardim, e está lá um ambiente espiritual, e não tem culto lá, não tem liturgia, não tem momento de louvor, não tem palavra sendo pregada. O que é que tem? Tem homem e mulher cumprindo com o chamado, com o propósito, e se relacionando com Deus face a face. E Deus chama isso de espiritual. Aí vem o apóstolo Paulo, anos e anos depois, e ele começa a olhar para nós, e ele começa a lembrar algumas coisas. Ele começa, olha, entenda algo, o que nós ensinamos, o que nós falamos, vem de um espírito que é santo, e são coisas espirituais, mas são para pessoas espirituais. O que Paulo está dizendo é que quando você se converte, você se torna essa pessoa espiritual, porque no momento da sua conversão, a Bíblia vai dizer que o Espírito passa a habitar dentro de você. Você se torna alguém espiritual, vivendo em um mundo espiritual, lidando com coisas espirituais, falando de coisas espirituais. Mas cara, nós criamos uma raiz dentro de nós, de classificar o que é espiritual e o que não é espiritual. A gente é chato pra caramba. Às vezes está tudo bem você ver jovens aqui na igreja, mas de novo, se você vê a galera passando no shopping, você já acha estranho, porque você é religioso, eu também sou. Quer ver uma pergunta para mexer com a sua raiz de religiosidade? O que é mais espiritual? Eu vou pregar hoje aqui, estou pregando. Então o que é mais espiritual nesse dia? Eu orar, ler a Bíblia, jejuar, ou eu ter tempo com a minha esposa? Pensa alguns segundos antes de responder. Vou repetir. Eu tenho uma missão hoje, que é pregar. Aí eu estou te perguntando, o que é mais espiritual de eu fazer no dia de hoje, sabendo que eu tenho que pregar à noite? O que é mais espiritual? Eu orar, jejuar e ler a Bíblia, ou eu sair para almoçar com a minha esposa? Sabe o que 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 diz? Que se eu não cuidar da minha esposa, as minhas orações nem ao menos sobem ao céu, elas são impedidas de subir. Só que na minha mente religiosa, eu falo assim, não, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, porque eu vou pregar hoje à noite. E daí eu negligencio coisas espirituais, eu negligencio a minha esposa, eu não cuido dela, e eu chego aqui achando que eu vou abalar as estruturas do culto, porque eu passei 3 horas orando. E Deus fala, pô, não deu nem para ouvir essa oração daqui de cima. A religiosidade em nós. E claro, Paulo está dizendo que esse assunto é para pessoa madura, e eu sei que você é maduro nessa noite. Eu não estou dizendo que você não deve orar, que você não deve jejuar, não deve ler a Bíblia. Essas coisas são espirituais, mas eu estou dizendo que existem coisas espirituais, ou melhor, existem coisas que são tão espirituais quanto. E nós, por causa dessa raiz religiosa, nós negligenciamos. E daí você acha realmente que o que eu vou pregar hoje, por que eu vou pregar, a autoridade que eu vou pregar, a unção que eu vou pregar, ela é um resumo do dia de hoje? Você acha que é isso mesmo? Então se eu prego nessa noite, é porque hoje eu passei o dia orando. Então nós somos meramente religiosos, e estamos fazendo troca com Deus. Ou eu estou pregando hoje à noite por causa da vida que eu tenho com Deus, por causa da semana que eu tenho com Deus, por causa do mês que eu tenho com Deus. E é isso que me dá respaldo, autoridade para chegar aqui hoje e pregar para vocês.
Sexta-feira é o dia oficial lá na minha casa da família. Sexta-feira eu não trabalho, para a glória de Deus. Eu sou liberado das minhas funções na igreja e eu decidi abrir mão das aulas de sexta-feira. Então o meu salário é menor por causa disso. Mas eu abri mão de trabalhar na sexta-feira e decretei sexta-feira como o dia da minha família. Ontem levei elas lá na fábrica da Cacau Show lá. Aí a minha pergunta é: o que é mais espiritual, estar aqui hoje ou estar com elas na fábrica da Cacau Show? A resposta verdadeira é: as duas coisas são tão espirituais quanto. Mas agora você está entendendo? Muitas vezes nós negligenciamos coisas que também são espirituais, porque nos tornamos religiosos. Eu quero, em nome de Jesus, nessa noite ministrar o seu coração. Vamos rasgar com a raiz religiosa. Vamos entender que existem coisas que são tão espirituais quanto. Eu me arrisco a dizer que a autoridade que eu tenho nessa noite para pregar está muito mais relacionada ao quanto eu cuido da minha família, ao quanto eu cumpro com a missão de ser Cristo na vida da minha esposa, de ser Cristo na vida das minhas filhas, do que relacionado muitas vezes ao tempo de oração que eu dediquei. Agora, não seja também folgado, né? Você pega uma mensagem dessa e fala: então beleza, pastorzão, não precisa mais orar, não precisa mais ler a Bíblia, tudo é espiritual. Se você pensa assim, então eu só posso ter dó de você nessa noite, pena de você nessa noite. Mas se você está entendendo que está sendo pregado é sobre um lugar de liberdade, cara, então quer dizer que só é espiritual quando eu estou com o Caio no culto. Então eu não posso ir comer um lanche com o Caio, eu não posso jogar um videogame com o Caio, eu não posso fazer qualquer outra coisa, porque nós achamos que tem coisas que não são espirituais. Aí você está lá com seus amigos, e daí você nem consegue usufruir da amizade dos seus amigos, porque você está tão travado na religião que você não consegue. Porque você está lá e daí eles estão falando de Corinthians e Palmeiras, e daí você não consegue porque Corinthians para você é o apóstolo Paulo pregando aos coríntios, Palmeiras são as árvores dos salmos. Você está entendendo? E daí você não consegue usufruir de uma roda de conversa que está falando de futebol, porque a religiosidade nos prende, não nos liberta, mas Cristo Ele nos liberta. E você é livre, não livre para fazer o que você quiser, porque você tem que separar o que é santo do que é profano. Pastor, você está dizendo que tudo é espiritual, então eu posso combinar com meus amigos de ir lá para o show da Madonna? Não, você não pode. Por que você não pode? O show da Madonna é espiritual, sim ou não? É. Mas ele é santo ou ele é profano? É profano. Simples assim. Não é sobre separar o que é espiritual ou não, porque tudo é espiritual. Mas é entender que espiritual não é a eclesia, não é o que é eclesiástico. Espiritual não é o que é ritualístico. Espiritual é você. Você foi criado e dentro de você há um espírito. Se falamos de coisas espirituais. Eu lembro uma vez que um jovem me perguntou assim: pastor, como que você faz para pregar o evangelho lá na universidade, na sala de aula? Eu falei: eu não faço. Não, mas você está lá, tem um monte de jovem, como é que você faz assim para falar de Jesus? Eu falei: eu não falo. Mas como assim, pastor, você não fala? Ué, porque eu estou lá para dar aula. A
então você está me dizendo que apenas falar de Jesus é espiritual, dar aula não é espiritual. Você está pegando. Deixa eu te contar uma história da semana passada. Pena que minha estagiária não está aqui, que é a Raquel. A Raquel está fazendo estágio comigo lá na universidade, então ela participa das aulas comigo. Aí essa turma, por exemplo, eu nunca falei de Jesus nas minhas aulas. Por quê? Porque eu tenho que falar com eles de células, de tecido, de funcionamento do corpo humano, um monte de coisa lá. Não falo para eles que eu sou pastor, mas eles descobrem por causa do Instagram. Eles entram no Instagram do professor e daí descobrem que o professor é pastor. Normal. Mas daí tem lá uma aluna. E essa aluna, ela é tipo assim, ela se destaca na sala. É uma sala grande, acho que 40 alunos, alguma coisa assim. E ela se destaca por causa da personalidade dela. Ela fala pelos cotovelos, ela é bem alegre, enfim, ela chegando, você percebe que ela chegou. Só que ela também fala muito palavrão. E daí, um dia, semana passada, eu tô na aula, eu tô lá, eu e a Raquel na aula, e é uma aula prática, então tá meio assim, a dinâmica tá meio bagunçada, aquela coisa de aula prática, e do nada ela vem trocar uma ideia comigo, e daqui a pouco ela solta um palavrão, e ela fala, ai, professor, desculpa eu falar palavrão na sua frente, não sei o que, e ela, ainda mais você que é pastor, e não sei o que lá. Aí eu falei assim, não, o problema não é você falar palavrão na minha frente, o problema é que não combina com você falar palavrão. E daí ela, como assim? Eu falei, não faz sentido, você, uma jovem, falando palavrão, fica feio, não é legal. Aí nessa hora ela vira para mim e fala, professor, é verdade, puxa, me ajuda a corrigir. Toda vez que eu estiver falando muito palavrão, pode cortar, pode me falar. Beleza, passa um tempo, quando está no final da aula, essa mesma aluna vem conversar comigo. E daí na conversa, de novo ela fala um palavrão. Aí eu repito a frase dela, mudando o palavrão por uma outra palavra. Tipo, poxa vida, sabe? E daí eu repeti a palavra dela, mudando por uma outra palavra. E quando eu fiz isso, ela deu risada. E ela falou, nossa, de novo eu falei palavrão. E daquele momento, do nada, essa jovem começa a abrir o coração. Do nada. Ela começa a falar, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar quem eu sou. E ela fala, professor, não é só sobre palavrão não. Você me corrige no que você quiser sobre a minha vida. Daqui a pouco aquela jovem está falando sobre o relacionamento dela. Daqui a pouco aquela jovem está falando sobre a família dela. E daí está eu e a Raquel lá no final da aula, ministrando ao coração dela, falando de Jesus para ela. Agora deixa eu te dizer uma coisa, antes disso, o que é que eu preguei de Jesus para ela? E daí você quer me dizer que dar aula não é espiritual. Então espiritual é só quando eu estou pregando. Por favor, diga que você está me entendendo nessa noite. Cara, a sua vida carrega algo espiritual. Para de ficar preso a isso. Para de ficar travado. Então quer dizer que cortar um cabelo, fazer uma barba, não é espiritual. Quer dizer que ir no mercado não é espiritual. Quer dizer que eu sentar na sala da minha casa para assistir Hello Kitty com a minha filha na TV não é espiritual. Aí você vai falar, mas é profano sua língua. Pelo amor de Deus. Você acha mesmo que um desenho da Hello Kitty vai influenciar mais a minha família do que eu, que sou sacerdote da casa? Pelo amor de Deus, que evangelho é esse que você crê? Que evangelho é esse que você vive? Que espírito é esse que você carrega? Que um desenho animado tem mais poder espiritual do que o espírito que está dentro de você. Deixa ela assistir Hello Kitty. Tem um pai, tem uma mãe que oram por ela, que intercedem por ela. Claro, tem desenho que não dá. Tem desenho que é nitidamente um absurdo. Mas não dá para a gente voltar como as gerações anteriores e dizer, para que isso é pecado, esse produto. Por que é pecado? Não sei, porque me falaram que é pecado. E daí a gente entra num lugar religioso, a gente entra na raiz de classificar o que é espiritual e o que não é espiritual, sendo que tudo é espiritual. Eu não sei você, mas dentro de mim tem um espírito que me diz o que eu posso assistir e o que eu não posso assistir. Se tiver um desenho lá encapetado, ele vai me dizer, para, esse aí não dá para ela ver.
Assim como eu já preguei aqui, já falei algumas vezes que eu comecei a assistir filmes e o Espírito Santo falou: ó, esse filme não é para você. Agora tem outros que eu assisto que o Espírito Santo me fala: esse aí tá tranquilo. Assisti esses dias lá, Um Lugar Silencioso, dia 1. Ô filminho ruim, cara, comparado aos outros. Mas assisti um monte de monstro lá, mas ruim. Que dó, cara, do escritor lá, do cara. Mas assisti tranquilo, de madrugada, sem ficar com medo depois na hora de dormir. Por quê? Porque, cara, você tem que entender esse lugar que Deus tem para a sua vida. Tudo é espiritual. É por isso que muitas vezes nós saímos de um culto como esse, e daí a gente vai para um ambiente de um lanche, de um lugar assim, vai para um McDonald's da vida, e você já começa a ficar incomodado, porque você está religioso. Aí a gente fica lá incomodado com as pessoas, com as falas. Cara, eu lembro até hoje a célula na casa do Léo e da Elo, que foi o Luiz e a Gia ainda que fizeram uma dinâmica assim de mímica, e foi maior assim, guerra civil. Rapaz, que a galera tava com sangue no olho, porque eles prometeram chocolate, daí, meu Deus, juntou crente e a promessa de chocolate, irmãos, vira guerra mundial. Cara, eu lembro da galera, meu, visceral. Eu lembro desse irmão que tá tocando violão aqui, ele queria sair, ele queria pegar as pessoas, e falou assim: não, o seu braço estava meio grau no ângulo errado aqui, ó. Agora, pelo amor de Deus, ninguém estava xingando ninguém, ninguém estava ofendendo ninguém, era só uma competição. E daí tem gente que vai falar: nossa, esses jovens, né? Nossa, depois querem levantar a mão no louvor. Você que tem que levantar a língua e pôr para dentro. Pelo amor de Deus, cara, para de classificar o que é espiritual do que não é espiritual. Claro, eu estava ali, eu estava olhando. Se alguém começar a xingar alguém, se alguém perder a linha, eu sou o primeiro a levantar e falar: vai para o banco da disciplina. Agora para de classificar o que é espiritual do que não é, porque daí a gente vai para uma célula como essa e a gente fala: não, agora é o momento espiritual. Então antes não era. Então nós somos o quê? Ou nós somos o que o apóstolo Paulo está falando, pessoas espirituais que falam de coisas espirituais a partir de um espírito que é espiritual. Você ir na academia é espiritual, você ir para a Austrália é espiritual, falar com os cangurus, espiritual. Meio louco, mas é espiritual. Para de definir quando é um momento espiritual, sendo que você foi chamado para ser um ser espiritual. Quem está entendendo que eu não estou anulando o culto, amém? Quem está entendendo que eu não estou anulando a pregação do Evangelho, eu não estou anulando o louvor, eu não estou anulando a adoração, eu não estou dizendo que a célula não precisa agora ter mais pregação, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que depois da célula, quando a gente se reúne numa mesa para compartilhar o alimento, é tão espiritual quanto o momento anterior. Esses dias eu marquei uma reunião com a galera dos líderes do manifesto, que depois tive que cancelar no dia. Mas eu marquei uma reunião, sabe fazer o quê? Vou contar para vocês. Depois nós se vira com eles, né? Eu marquei uma reunião para comer churrasco. Falei lá: vamos fazer um churrasco, gente. Cada um pega uma carne lá, um negócio, vamos. E o que ia ter nessa reunião? Churrasco, sabe? De comer assim. Eu já tinha colocado no meu coração: eu não vou fazer liturgia nenhuma, e não vou nem orar, só para provocar ainda, mexer com o coração da galera. Mas não vai ter louvor, não vai ter ministração, não vai ter alinhamento de coração, não vai ter nada. Vamos se reunir para comer carne, para falar coisas da vida, para falar como é que está o seu trabalho, para falar como é que está a sua família, o que está te trazendo alegria, o que está te trazendo aflição. Vamos marcar em nome de Jesus. Mas você está entendendo? Eu estive numa conferência em janeiro, e teve um testemunho do Douglas Gonçalves que mexeu muito comigo. Ele falou que
ele começou a fazer um jantar na casa dele, e ele chamava os irmãos da igreja para ir nesse jantar. Tipo, uma vez por semana ele chamava uma família para esse jantar. E nesse jantar ele fazia, eu não lembro agora o nome, mas é algum jantar específico lá de Israel, um negócio assim. Então você chegava, tinha umas velas diferentes, a comida era mais judaica tal, e daí tinha toda uma liturgia no jantar. Então antes de comer, o marido tem que orar pela esposa, os pais pelos filhos, tem toda uma coisa judaica. Aí chegou lá na família de Zescope, uma família carioca, e eles começaram a viver, foram para esse tal do jantar. Aí eles viram para o Douglas Gonçalves e viram assim: ô Douglas, tem algum dia assim, na agenda da igreja, que vocês se reúnem, mas assim, só por se reunir, sem liturgia? Bota até a louça para lavar lá em cima da pia. E na hora, o Douglas Gonçalves, ele diz que aquilo mexeu com ele, porque ele falou: paz, é verdade, toda vez que a gente se reúne tem uma liturgia, toda vez que a gente se reúne parece que tem que fazer uma roda, e alguém tem que orar. Então nós estamos negligenciando coisas que são tão espirituais quanto. Quem está comigo nessa noite? Um Espírito Santo falando de coisas espirituais para pessoas espirituais. E eu gosto porque Paulo vai chamar essas pessoas de pessoas maduras. Então isso mostra para mim que tem pessoa que está há 50 anos dentro da igreja que não amadureceu ainda. Isso mostra para mim que existem pessoas que estão em altos cargos dentro da igreja, mas ainda não amadureceram no reino de Deus. E eu estou pregando essa mensagem nessa noite como alguém que está sendo pregado por ela nos últimos meses, porque eu também, irmãos, tive que matar muito essa raiz religiosa dentro de mim. Eu tive que entender que jogar uma bola com os caras, apesar de eu não conseguir, porque eles marcam uns horários aí meio estranhos, mas eu comecei a entender que jogar um futebol com os caras é tão espiritual quanto eu me reunir numa célula com eles. Quando eu entro na igreja, é a igreja que é espiritual ou eu que sou espiritual? Porque se a igreja é espiritual, nós somos as pessoas mais infelizes da face da terra. Porque você fica umas 2 horas aqui, depois você sai. Mas na verdade eu sou alguém espiritual. Dentro de mim há um Espírito Santo, e onde eu estou, o ambiente se torna espiritual. Precisamos romper com essa raiz religiosa que está dentro de nós. Precisamos entender que muitas coisas são tão espirituais quanto aquelas que classificamos como espirituais. Eu tive a oportunidade hoje pela manhã falar um pouco disso com o pessoal que serve no departamento Kids aqui da nossa igreja. E eu falei para eles assim: e aí, o que é o momento mais espiritual? É quando você está ensinando lá sobre Daniel na cova dos leões? Ou só o fato do pai poder estar aqui, cultuando ao Senhor, e o filho, a filha estar lá atrás sendo cuidada? Ou só isso já não é o cumprimento do propósito do Ministério Kids? De um pai que às vezes passou a semana toda com o filho ligado no 220, aquela loucura de pai. Mas quando ele chega aqui, tem um departamento que pega a criança e leva lá para trás. Eu falei para eles nessa manhã, eu falei: se vocês pegarem as crianças e levarem lá para trás, e só impedir que ninguém morra e devolva certinho, inteirinho para o pai, vocês já cumpriram com o propósito de vocês. Pastor, mas e se nós não pregarmos Daniel? Deixa Daniel para lá, cara, a criança está viva. Porque se o pai já não consegue direito deixar a criança viva, e é uma só, imagina 10, 15 lá atrás juntos numa salinha.
Então a missão de vocês é incrível, eu falei para eles. Mas não dá para eu dizer que o espiritual é só o momento em que eu estou ministrando uma lição para eles, enquanto na verdade o espiritual é desde o momento que eu pego eles para cuidar. O espiritual é a hora do lanchinho, é a hora da brincadeira. Sabe por quê? Olha como não entender isso é um problema. Aí eu sou professor lá do Kids, aí eu vou, dou toda a minha energia, falo de Daniel na cova dos leões, explico tudo. Aí vira uma criança lá no meio, no ápice da mensagem, fala assim: tio, meu peixe morreu essa semana. Aí vira o outro e fala: ah, eu também tenho uma pergunta. Agora é a hora do lanche. E daí você fica com raiva da criança, porque você se tornou religioso e acha que espiritual é só quando você está pregando a mensagem. Mas na verdade a hora do lanche, a hora da brincadeira é tão espiritual quanto. Mas se não entendemos isso, eu sou professor do Kids, o que eu faço? Na hora do momento livre deles, eu sento e falo: graças a Deus, agora eu é que vou ter paz. Agora é só não deixar ninguém morrer. Vai lá. Mas esse momento que eles estão correndo, subindo a janela, se pendurando, é tão espiritual quanto. Você precisa entender isso. Hoje pela manhã, quando nós acordamos, e eu tive essa reunião com o pessoal do Kids, e graças a Deus foi lá no prédio, então foi tranquilo, é só descer o elevador, eu fui pro salão. Mas pelo café da manhã, a Ana acorda, e daí ela pega um papel e uma folha, e ela está lá desenhando. Daqui a pouco ela começa a fazer uma lista de compras, segundo ela. Eu devia ter trazido para mostrar para vocês. Ela começa a fazer uma lista de compras, só que é meio código Morse, porque ela só sabe fazer a letra A. Então ela faz várias letras A's. E ela diz para mim: pai, essa é a minha lista de compras, eu estou fazendo uma lista de compras. E daí a minha filha vira para mim e fala assim: pai, depois do seu trabalho, porque ela, quando eu falo para ela que eu vou para uma reunião, alguma coisa assim, ela entende como trabalho. Aí ela vira: pai, depois do seu trabalho, podemos ir no mercado para comprar as coisas da minha lista de compras? Eu virei e falei: mas com certeza. Terminei a minha ministração lá com o pessoal do Kids, falei: agora vocês me dão licença, que eu preciso ir no mercado comprar as coisas da lista de compra da minha filha. E o que nós fizemos? Eu, a Laís e a Ana fomos no mercado. Estava ela lá com a lista dela, e nós fomos: qual que é o próximo item? Ela falava: é comida. Eu falei: pô, mas daí complicou, né? Mercado, comida. Qual que é o próximo? Fruta. Qual que é o próximo? Aí eu falava assim: tem papel higiênico aí? Porque eu lembrava de umas coisas que precisava comprar mesmo, né? Tem. Ela falou: tem papel higiênico. A minha filha é esperta, cara, ela entende. Filha, tem sabonete aí? Ela falou: tem. Cara, terminou a lista. Eu falei: compramos toda a sua lista hoje, hein, mano? Cara, ela ficou toda orgulhosa. Aí você vai dizer para mim que isso não é tão espiritual quanto eu estar aqui nessa noite pregando para vocês. Sendo que na verdade, inclusive ontem à noite, eu tive uma outra reunião que eu estava ministrando aqui para os líderes dessa casa de oração. E quando eu estava saindo de casa, a Ana vira para mim e fala: não vai, pai, fica comigo. E cara, por alguns segundos eu quase que mando uma mensagem dizendo: gente, pede uma pizza aí e canta os louvores, que eu não vou não. E você vai dizer para mim que estar com a minha filha não é tão espiritual quanto estar aqui, sendo que eu sou capaz de sair daqui para ficar com ela. Por quê? Porque não é só sobre chegar no fim. Como Paulo disse: olha, completei a carreira, guardei a fé, cheguei, deu tudo certo, cumpri com a missão. Mas é chegar ao fim inteiro, com a minha família inteira. É chegar ao fim bem, com a saúde mental em dia, com o espírito avivado, com as minhas filhas queimando por Jesus. Eu não posso negligenciar a minha família, que é espiritual, por causa que eu criei na minha cabeça de dizer que só aqui dentro das quatro paredes é um lugar espiritual. E daí o manifesto está bombando, está cheio de jovem, nós estamos avivados, nós estamos adorando, mas minhas filhas estão se perdendo, minha esposa está se perdendo, meu casamento está se perdendo. E quem é esse espírito que habita em mim então? Paulo está dizendo: ei, filhos e filhas, vocês são espirituais, falam de coisas espirituais para pessoas espirituais. Para de classificar na sua cabeça o que é e o que não é, e comece a entender que tudo é espiritual. E você não pode negligenciar o que é espiritual. Você deve sim separar o que é santo do que é profano, mas não negligenciar o que é espiritual.
Deus te chamou, cara, para viver uma vida inteira no Evangelho. Para de ser religioso. Para de ser religiosa. Deus te chamou para uma entrega inteira no Evangelho, para você viver uma vida como alguém espiritual. Você está entendendo o lugar que Deus quer nos levar nessa noite? Tudo bem que eu orei de madrugada por causa do relógio de oração, né? Coloquei meu nome lá, firme e forte. Mas eu não tive um tempo de oração antes de vir para cá. Não porque eu não quis. Eu tive muitas coisas para fazer hoje. Entre elas, ir no supermercado com a minha filha. Eu fui de manhã, tomei café com a família, tomei café depois lá com a galera do Kids. Reunião, supermercado. Voltamos do supermercado, já era 1h da tarde. 2 horas a gente já tinha que estar aqui para o ensaio do Alto de Páscoa. Saí daqui 5 horas. Elas estavam na casa do meu sogro, da minha sogra. Fui pegar, fomos para casa. A Ana ficou com a avó, quis ficar com a avó hoje. Fomos para casa, nos arrumamos, voltamos, estamos aqui agora. E se eu não entender o que eu estou pregando, eu chego aqui e falo: meu Deus, como é que eu vou pregar hoje? Não consegui parar 5 minutos, Marcos, para orar e falar: Deus, pelo amor de Deus, cara. Que Deus é esse que às vezes a gente está colocando na nossa cabeça? Que Deus é esse que nós criamos? Na verdade, a religião criou um Deus que não é o Deus verdadeiro. Mas nessa noite você foi chamado para ser filho e filha de um Deus verdadeiro. Aí eu estou no meio do caminho, Deus já fala: ó, troca a mensagem que você ia pregar, cara. Manda lá para o Colab esquecer a arte que fizeram. Você está entendendo? Vamos ser espirituais, vamos falar de coisas espirituais para pessoas espirituais. Ainda que o espiritual não seja abrir uma Bíblia, ainda que o espiritual às vezes não fale o nome de Jesus, mas vamos falar de coisas espirituais para coisas espirituais. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Louvor, vem me ajudar aqui que eu não sei o que fazer agora. Vamos lá. Então meu convite nessa noite para você é o que eu estou aprendendo a viver. Eu estou aprendendo a encontrar um lugar que Deus me chamou para estar. Eu amo o culto. Eu amo o ambiente eclesiástico. Eu amo a pregação do Evangelho, a adoração, o louvor. Eu amo as nossas programações. Tudo isso é genuíno, tudo isso é verdadeiro. Nós não deixaremos de fazer. Mas eu quero que você entenda que a sua vida ela é muito mais espiritual do que você imagina. Eu quero que você entenda que muitas coisas no seu dia são tão espirituais quanto você estar aqui nessa noite. E talvez o único motivo da sua vida não está indo para frente espiritualmente falando, é porque você não entendeu isso. Então você considera aqui espiritual e lá fora não. E é por isso que quando vai lá para fora, arrebenta a sua cara. Porque na verdade você tinha que ir lá para fora entendendo, tudo que eu estou fazendo é espiritual. Eu lembro a pastora Maria deu um testemunho sobre isso esses dias, que entrou aqui na minha mente, em tudo isso que eu tenho aprendido, estudado, fez muito sentido, que ela falou na nossa conferência honra, que acho que era o sábado que o pastor Rafa ia pregar, e eles estavam numa visita na casa de uma pessoa, e daí a pastora Má virou para o pastor Rafa e falou assim: Rafa, vamos embora, porque você vai pregar à noite, você precisa ter, né, uma preparação, um tempo ali, não, né, aquele negócio religioso que a gente está acostumado. E o Rafa vira para ela e fala: Má, estar aqui é tão espiritual quanto estar em casa. Má, tá tudo certo. Cara, o Espírito falou para mim: muda a mensagem. Eu falei: vamos nessa, Espírito, que não é sobre o esboço que eu preparei, mas é sobre o Espírito Santo que está entre nós. É Ele que fala coisas espirituais para pessoas espirituais. Então o meu convite nessa noite é para você acabar, cara, com a raiz religiosa que há dentro de você. Não vai para libertinagem. Não é que você pode fazer tudo, não. Existem coisas que são santas e coisas que são profanas.
mas eu quero te levar para uma cosmovisão bíblica de existem coisas que são espirituais que você não está enxergando ainda. Vai chamar os amigos para ir na sua casa, cara. Comer uma pizza, isso é espiritual também. Vai no cinema assistir Branca de Neve, passar raiva, isso é espiritual também. Eu lembro testemunho de uma jovem, quando eu ministrei um pouco ao coração dela a respeito dessas coisas, e ela virou para mim e falou assim: pastor, eu tenho medo de ir no shopping, eu tenho medo de marcar uma ida no shopping com uma amiga, porque eu fui criada numa cultura onde o shopping, ele é um lugar terrível. E eu não estou dizendo que é um lugar bom, eu sei que lá também tem muita coisa ruim, mas a questão é que o que é o shopping diante do Espírito que está dentro de você? Ou então nós não acreditamos quando a palavra diz que onde pisamos a planta dos nossos pés se torna um lugar abençoado, onde você toca as suas mãos se torna abençoado, onde você profere as palavras ganham vida. Então você ir no shopping é tão espiritual quanto, mas não se esqueça, é espiritual porque você é alguém espiritual. Porque você carrega um espírito, não é qualquer espírito. Paulo vai dizer para nós que é o espírito que sonda o coração de Deus. Quem pode conhecer o coração de alguém, senão o espírito que habita nele? Então o Espírito de Deus que habita em nós, conhece o coração do Abba Pai. Ah, pelo amor de Deus, Deus não te criou para você ser um religioso, preso, amedrontado, com medo de andar pelos lugares. Você foi criado para incendiar os lugares. Vamos lá nessa noite, comece a libertar o seu espírito, comece a mortificar a sua carne, comece a mortificar a raiz religiosa dentro de você. Comece a dizer: Pai, faz nascer em mim um coração novo, faz nascer em mim um espírito novo. Pai, tira de mim o olhar religioso, tira de mim os ouvidos religiosos, a boca religiosa, a visão religiosa, os pensamentos religiosos. Nós queremos mergulhar nessa noite num lugar de liberdade, pois a palavra de Deus diz que Cristo nos libertou para a verdadeira liberdade. Ah, querido, eu não vou ficar segurando o jovem, não. Eu não vou ficar dando uma listinha para você do que é pecado ou não. Você tem um espírito dentro de você. Paulo está dizendo: ei, vamos discernir, vamos entender. Espírito Santo, como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos tanto de Ti, Espírito Santo.